A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje vem nos falar que o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou. Da mesma forma é com cada um de nós. O Senhor, Ele nos escolhe. E o Senhor, Ele quer que a gente pregue, que a gente evangelize a mais pessoas. Porque é disso que nós estamos precisando. Muitas almas estão precisando. E a palavra de Deus diz mais: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que é que significa a messe? É aquilo que já está pronto para a colheita. Muitas almas, muitas pessoas estão prontas para ouvir o Evangelho, mas muitas vezes, infelizmente, não tem quem fale, porque nós sabemos que a quantidade de pregadores hoje é muito pouca. Mas muitas pessoas precisam, muitas pessoas querem. Claro que tem algumas que não querem, mas o Evangelho ele é uma proposta, então segue quem quer, ouve quem quer. E muitas pessoas querem, muitas pessoas estão precisando e não tem. A gente precisa de mais pregadores para falar a palavra de Deus, para anunciar, para falar aquela verdadeira palavra, porque nós sabemos que hoje em dia muitos pregadores só falam um evangelho maneiro. Mas não é esses que nós queremos. Nós queremos aqueles que falem a verdade, porque as pessoas precisam mudar de vida. As pessoas querem, muitas querem ouvir a verdade e não tem quem fale. E nós sabemos também que a quantidade de padres hoje é muito pouca. Se você for olhar o tanto de gente para o tanto de padre, é insignificante o número de padres. Mas nós devemos rezar, nós devemos pedir a Deus, como aqui fala. Por isso, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós devemos, além de fazer a nossa parte, nós devemos rezar, pedir a Deus que mande mais pessoas que sejam decididas pelo Evangelho, mais vocações, porque nós estamos precisando. As pessoas estão precisando, as almas precisam se salvar. E é por isso que é tão importante ter pessoas que falem, que preguem a palavra de Deus verdadeiramente. E aqui no início ele fala: e os enviou 2 a 2. Nós nunca estamos sozinhos quando o Senhor ele nos envia. Quando nós vamos pregar, nós nunca falamos em nosso nome, mas sim da igreja. E é por isso que é tão importante, quando a gente for pregar, a gente sempre pregar de acordo com aquilo que a igreja ensina e de acordo com aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Nós nunca devemos pregar pela nossa mera opinião, não. Nós devemos pregar pelo que a palavra de Deus está nos ensinando. Devemos pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. E aquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja ela é santa. E nós sabemos também que o evangelho, ele traz sofrimento. E é por isso que muitas pessoas não querem ser pregadores, porque muitas pessoas não querem se renunciar. Nós sabemos que muitas vivem de forma erradas, mesmo pregando. Mas a gente tem não só que ensinar ao outro. Antes disso, a gente tem que viver. E é por isso que o evangelho exige de nós uma renúncia. A partir do momento que a gente vai pregar, ele exige de nós que a gente mude de vida, que a gente deixe muitas coisas de lado.
E é por isso também que muitas pessoas não querem. Então peçamos a Deus que Ele envie mais pessoas decididas, mais homens e mulheres que queiram pregar o verdadeiro evangelho, pois as almas estão precisando. As almas precisam se salvar. E não tenha medo, se você tem esse dom tão lindo que Deus te deu, use para Ele, sirva com esse dom. Ele lhe deu e Ele quer que você sirva a Ele. E as almas estão precisando. Então, não tenha medo. No início pode até parecer difícil por conta da timidez e tudo mais. Mas para Deus, a gente faz tudo. Então não tenha medo. Nós devemos fazer tudo por Ele e pela salvação das almas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.